Amém, irmãos. Agora vamos, por favor, a palavra em 1 João, capítulo 1, verso 2 em diante. É um texto bem propício para esse tempo nosso de início de Partir do Pão aqui em Camaçari. Estabelecemos a mesa do Senhor aqui. E esse texto de 1 João, capítulo 1, verso 2, ele diz o seguinte: aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele está com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenha comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oremos, mais uma palavra de oração nesta manhã. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por abrirmos a Tua palavra nesta manhã e podermos ter um privilégio de ouvir o Senhor falar conosco. De fato, nós inauguramos um novo ciclo aqui nessa cidade, Senhor. E valorizamos esses pequenos começos, mas que tem grande expectativa no nosso coração, Senhor. Muito obrigado por também a realidade, estarmos aqui aos Teus pés, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã o que precisamos, em Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, é muito encorajador quando olhamos Pedro, ou na verdade João. Nós lemos, você vê que 1 Pedro lá, 1 Pedro e 2 Pedro, ele fala sobre a realidade de sermos pedra viva. Ele falando que a igreja ela é constituída por várias pedras. Só que é curioso porque lá em Gênesis, quando Deus faz o homem, ele não diz que fez o homem da pedra. Ele fez o homem do pó da terra. Lá em Mateus, quando Jesus olha para Pedro, ele não diz: Pedro, você é o pó da terra e sobre o pó da terra edificarei a minha igreja. Mas ele diz: você é pedra. E lá em 1 Pedro mesmo, ele falando que nós, como os pedras vivas, nós fazemos parte do baluarte ou da casa de Deus. E que somos coluna da casa de Deus. Os irmãos lembram essa passagem? Ou seja, lá em Gênesis, nós somos pó. Lá em Mateus, ele diz que nós somos pedras vivas. E lá nas cartas, ele vai dizer que nós somos coluna, baluarte da verdade lá em Deus. Ou seja, esse pó, ao longo do tempo, se transformou em pedra. E ao longo do tempo, agora essas pedras, uma sobre a outra, forma-se o alicerce, o pilar da casa de Deus. Então, na obra do Senhor, nós vamos vivendo, passando por esses estágios, de deixarmos de ser pó ali, entramos no nível de pedra, e agora essas pedras, uma com a outra, uma junto com a outra, nos tornamos ali a casa de Deus. Isso é lindo, irmãos, porque mostra que o Senhor respeita processos. O Senhor não pega o pó da terra, e quem é o pó da terra de uma forma muito clara? O ímpio, ele ainda continua sendo o pó da terra. Porque ele não é rocha, ele não é pedra viva, ele não foi edificado em Deus, ele ainda é rocha. E ele é tão pó que ele alimenta todo dia a serpente. E a serpente se alimenta do pó da terra, que era o homem, né? O pecado do homem. Então, diante disso, qual é o encorajamento para nós, como igreja do Senhor aqui em Camaçari, nessa cidade, que o Senhor nos colocou? O Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos trouxe para essa cidade, né? Trouxe cada um dos irmãos para essa cidade. Para que sejamos pedras vivas nessa cidade. Só que João, ele inaugura um novo ciclo. Ele não toca em pedra viva, não toca em igreja viva do Senhor. Ele agora pega essa roupagem e coloca sobre filhos que andam na luz. Muda essa perspectiva de pedra viva, deixa com Pedro essa expectativa, essa realidade que Deus mostrou a Pedro, e agora mostra que nós somos filhos. E nesses filhos, juntos, criamos um ambiente de comunhão. Pedro não fala muito sobre essa comunhão, mas João fala sobre a comunhão. Por quê? Porque é uma perspectiva do próprio João, que a igreja do Senhor, no final, ela só é fortalecida quando ela se reúne na comunhão em Deus. E é lindo isso porque ele vai dizer, e aí ele começa dizendo que a comunhão é essa. Se pegarmos aqui o primeiro capítulo, quando ele vai dizer, no 2 ele diz que a comunhão é essa, que temos com o Pai e com o Filho. Da onde vem a comunhão que João nos ensina, irmãos? A comunhão, ela parte do princípio vertical. Para ser mais claro, vertical, né? Nessa posição, vertical, apontando para os céus. Ele diz que a comunhão dele, de João, era com o Pai e com o Filho. Vertical. Ou seja, a comunhão individual dele era com o Pai e com o Filho. E que nessa comunhão do Pai com o Filho, ele andava na luz. E aí, quando ele andava na luz, ele conseguia ter comunhão com os irmãos que estão na vertical. Na horizontal, perdão. Você tem vertical, ele com o Pai e com o Filho, e agora você tem a horizontal, você e seus irmãos. Se essa comunhão aqui
que ele vai dizer, no verso 2 ele vai dizer, a minha comunhão é essa, que tenho com o Pai e com o Filho. No 3 ele diz, a nossa comunhão é essa, temos com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Dá uma olhadinha lá no 3, os irmãos vão ver lá embaixo. A nossa comunhão é essa, com o Pai e com o Filho. A comunhão dele, primeiro, ela tem que ser com o Pai e com o Filho, para depois ser com os irmãos. Se quisermos ter comunhão com os irmãos, sem termos uma comunhão com o Pai e com o Filho, essa comunhão não é uma comunhão em Deus, mas é uma comunhão recreativa. O que é uma comunhão recreativa? Um clube, as pessoas se reúnem. Um time de futebol, as pessoas se reúnem no final de semana para beber, para comer churrasco. Eles têm algo em comum, né? As pessoas se reúnem para viajar, mesmo que nem orem naquela viagem. As pessoas se reúnem por vários motivos, elas têm comunhão entre elas. E é normal, comunhão é coinonia, é um grupo de pessoas juntos. Então, as pessoas têm comunhão na ceia de Natal, as pessoas têm comunhão. E às vezes tem tudo, menos o Senhor naquela ceia. Então o mundo, ele desfruta de uma comunhão do mundo, que é unidade naquilo que eles estão fazendo. Eles estão unânimes naquilo que estão fazendo. Mas ele está dizendo que se a nossa comunhão for só neste mundo, só com os nossos irmãos, sem ter essa comunhão num propósito vertical, nossa comunhão ela fracassa. Ela não frutifica. Por quê? Porque a comunhão ela só faz sentido se primeiro eu, Carlos, que faço parte dessa comunhão chamada igreja, tenho uma comunhão adequada com o Senhor. Se eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho, se eu me alimento do Pai e do Filho, eu consigo ter comunhão com meus irmãos. Isso é extraordinário, irmãos. Porque a igreja ela é fraca, se torna fraca, quando nós não temos uma comunhão individual com o Senhor. O que é comunhão individual? Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de consagração e jejum. Isso é a comunhão com o Pai e com o Filho. Ele diz, a minha comunhão é essa com o Pai e com o Filho. A comunhão com o Pai e com o Filho está resolvida, está adequada, agora eu tenho comunhão com meus irmãos. Consequentemente. Então o que nós queremos fazer muitas vezes é um equívoco nosso. Queremos ter comunhão com os nossos irmãos, no horizontal, de um lado para o outro, queremos que os irmãos estejam conosco, queremos partilhar junto com muitas coisas com os irmãos. E esquecemos de ter a comunhão vertical, que é a comunhão que vai nutrir todas as coisas. Quando eu pego essa comunhão vertical com essa comunhão horizontal, o que é que nós enxergamos? A cruz. A cruz. Coisa linda, né, irmãos? Quando eu pego a comunhão com Deus, que ele diz com o Pai e com o Filho, e eu pego a comunhão com os irmãos, eu tenho uma cruz. Eu tenho uma vida, irmão, crucificada. Porque primeiro eu tenho uma vida com o Senhor. Então, qual é o encorajamento para nós, irmãos? Isso é indispensável para a vida do Senhor crescer aqui na cidade de Camaçari entre nós. Eu falo isso, irmãos, com muito temor e tremor no meu próprio coração. Essa vida do Senhor em nós, ela cresce à medida que crescemos na vida, na comunhão individual com Ele. Com o Pai e com seu Filho. E à medida que vamos caminhando com o Pai e com o Filho, a comunhão com os santos vai sendo fortalecida. Por quê, irmãos? O Senhor vai trazendo pessoas, o Senhor vai trazer irmãos para nós. E cada um de nós teremos esse encargo de cuidar desses novos irmãos que o Senhor vai nos dando. Eu estou falando já com certeza que o Senhor vai fazer, irmãos. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai nos dar irmãos, trazer irmãos e irmãs. Através da ação do Evangelho, através da ação do Espírito Santo visitando esses corações. Eu tive o prazer aqui, eu estava com Sofia na quinta-feira, porque a gente tá tão perdido assim nesse feriado, no meio de semana, né? Mas foi sexta, foi sábado. Na quadra, sexta-feira, foi sexta. Sexta-feira a gente tá jogando ali futebol e ela jogando basquete, aí chegou um chinês. E aí eu comecei, ele pegou o smartphone dele, a gente começou a conversar, ele falava, eu falava e ele traduzia ali, simultânea, né, no aplicativo. E ele falou que tem 3 meses no Brasil, 2 meses no Brasil ele falando, Lucas, né? Marcelo, 2 meses, bem jovenzinho, ele falando que ela... Marcelo. Que ele é filho único, que eles adotam nome brasileiro, né? Ele é filho único. E aí eu conversando com ele, eu falei, Sofia, vamos aproveitar para apresentar Jesus para ele já. Porque assim, o Senhor nos deu alguém, a gente já vai apresentar Jesus logo, irmão. Não vamos esperar isso nem esfriar. Vamos evangelizar para esse chinês aqui. E aí eu falei com ele, aí perguntei assim, como eu posso iniciar uma linguagem com esse garoto que é de outro país da China, eu tô aqui. Será que ele conhece alguém da China? Conhece alguma pessoa que é cristã da China? Eu lembrei do irmão Atmani. Falei, irmão Atmani foi um nome muito notório na China. Eu peguei e falei assim, eu vou te mandar um vídeo para ver se você conhece essa pessoa da China. Esse foi o irmão que, quando eu falei que é irmão, ele já identificou que eu sou servo. Eu falei, irmão, que você viu muito tempo na China, eu vou te mandar. E mandei o link do YouTube. Quando eu mandei o link do YouTube, ele retornou para mim e falou, nós não podemos assistir esses vídeos. Não podemos ouvir. Por quê? Porque o celular, os aplicativos são tudo lastreado. Ou seja, ele não pode abrir vídeo de evangelismo. É um país, irmãos, que controla a mídia. Quer dizer que se ele converter, ele não pode voltar para a China? Não, ele tem que ver a vida secreta. Agora, tem lugares na China que é permitido. O cristianismo lá é proibido, né? Cristianismo é proibido porque é um país comunista, mas tem lugares na China que ainda permite que o cristianismo
avance no sul da China, como os irmãos sabem, é um país mais liberal, porque mais outra parte da China não, é totalmente rígida. A Coreia tem uma liberdade na Coreia, mas não na China. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Porque Então, o norte é- então ele falou que não podia abrir o vídeo. Aí eu fiquei curioso, aí eu falei, então tá bom, então nós vamos conversar pessoalmente. Aí como é que a gente vai conversar, né? Vamos iniciar um diálogo. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós estamos em um tempo onde nós não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus com as pessoas. Seja só falando de Jesus ama essas pessoas, seja só encorajado para isso, já vamos estar fazendo, porque o mundo está mergulhado em profunda escuridão e trevas. E o inimigo quer silenciar os nossos lábios. Mas para que isso aconteça lá na frente, precisamos que a nossa comunhão na vertical esteja adequada com o Senhor, a nossa comunhão com Ele esteja afunilada, para que a nossa comunhão horizontal com os nossos irmãos estejam fluindo. Olha que lindo, irmãos. Aí nós temos a cruz. E o Senhor opera na igreja através da cruz, porque a gente vai ter que abrir mão de coisas que para nós éramos muito preciosas. Tomarmos a cruz e seguirmos o Senhor. E nesse ambiente de tomar a cruz, que nós chegamos à cruz, eu queria levar os irmãos para um outro texto. E aí, que fez muito sentido diante desse momento que nós estamos vivendo hoje em Camaçari. Esses dois textos fazem muito sentido. Está lá em Mateus. Marcos capítulo 15, 21. E temos um levita ali cantando louvor. Fazendo fundo musical enquanto pregamos. Amém, Vaz? Marcos 15. Marcos 15, 21. Então, irmãos, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é fortalecer a nossa comunhão individual. Cada um na sua casa, no seu viver diário, na sua leitura diária, na comunhão adequada com o Senhor. À medida que vamos fazendo isso, no dia a dia, na nossa comunhão em casa, nós vamos fortalecendo a igreja do Senhor aqui em Camaçari. Porque nós vamos desfrutar dessa comunhão horizontal. Então, Marcos capítulo 15. É um texto que incendiou meu coração quando eu li. 15, 21. Diz assim. Aqui nós temos a crucificação do Senhor, Jesus indo para o monte chamado Gólgota ali, ou Monte da Caveira. Um homem chamado Simão Cirineu passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram, observa essa expressão, obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho, mistura com mirra, mas ele recusou. Só essa parte que é assim. Nos 3 evangelhos vai falar sobre essa experiência desse homem chamado Simão Cirineu. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse nome, Simão Cirineu. Ele não aparece antes na história e também não vai aparecer depois, ele só aparece nos evangelhos. Era um homem que vivia no campo, ele era Cirineu, oriundo da África, um país da África, e de Cirene. Então era um homem africano, era um irmão africano que estava ali naquele contexto ali. Ele veio apresentar sacrifício na Páscoa, então ele era um irmão devoto. Ele era um judeu devoto que vivia em outro país, Cirene, na África, e veio para Jerusalém para apresentar sacrifício. Ele só queria, irmãos, olha que lindo, ele só queria apresentar sacrifício e voltar para sua casa, normal, não queria nada mais que isso. Só queria apresentar o sacrifício, lembrando da festa pascal lá, do sacrifício do cordeiro lá de Êxodo. Então todos os judeus tinham que vir para apresentar um sacrifício. Lembre que no final estamos falando de cruz, lembra da cruz ali? Da comunhão vertical e da horizontal? Então, esse irmão só veio ali apresentar um sacrifício e voltar para sua casa. Só que quando ele viu Jesus sendo crucificado, ele se aproximou para ver o que estava acontecendo, porque Jesus já estava subindo o que chamamos da Via Dolorosa, onde Jesus estava saindo de Jerusalém, passando pela via principal com a cruz sobre o ombro, e indo para o lugar onde ele era crucificado, porque cada crucificado tinha que levar sua própria cruz. Só que me parece que eles tinham um pouco de perversidade, porque eles espancaram Jesus antes. Não era comum eles espancarem muito o crucificado, porque senão ele não aguentaria levar a cruz, e um soldado teria que levar a cruz, e eles não queriam fazer isso. Então eles pegavam um pouco leve na disciplina com a surra, para depois aquele crucificado, aquele homem que ia ser crucificado, aguentasse levar sua própria cruz. Só que com Jesus eles bateram tanto, irmãos. Bateram tanto que Jesus já pegou a cruz sem força. Eles passaram a noite surrando Jesus. Irmãos, que coisa, irmão. Eles passaram a noite surrando Jesus, os soldados surravam Jesus, e tem até um filme que mostra muito aquilo ali. Jesus já estava moído, mesmo assim ele colocou Jesus para carregar a cruz. No meio do caminho eles viram que Jesus já não desfrutava mais, já não tinha mais forças. E ele encontra um homem
que estava acompanhando o processo, estava vendo então Jesus carregando a cruz e as pessoas em volta, seguindo para ir para o lugar onde Jesus ia ser crucificado. E aquele homem está ali do lado, chamado Simão Sirineu. Ele só queria ver o que estava acontecendo ali. E o que é interessante é que aqueles soldados param rapidamente. Olha que interessante. Os soldados param e procuram um entre a multidão, irmão. Observe. Aquele soldado para no meio da multidão e procura uma pessoa. E ele encontra justamente esse Simão. Tinha quantas pessoas? Tinha muitas pessoas. Mas ele chama um homem chamado Simão Sirineu para vir. E ele traz esse homem e diz: você vai ser útil para a gente agora. Você vai pegar a cruz desse homem e você vai levar. A sua missão agora é levar a cruz desse homem, chamado Jesus. Simão não conhecia o Senhor até aquele momento. O sentimento que eu tenho é que ele não conhecia o Messias ali prometido. Ele só estava ali porque ele queria apresentar o sacrifício da Páscoa e voltar para sua terra. Só que naquele momento ele foi convidado, ou forçado, nem convidado, foi forçado a pegar uma cruz que não era dele. E ele veio, não tinha opção de escolha, pegou aquela cruz, colocou nos ombros, e aí Jesus do lado, andando do lado dele, e ele tomou a cruz de Jesus. Jesus do lado, cedeu a cruz para ele, ele colocou a cruz de Jesus sobre o ombro, e foi até o lugar do Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Lá Jesus botaram a cruz no lugar, botaram Jesus na cruz, Jesus foi crucificado, e nós sabemos toda a história. Mas o que eu queria propor para os irmãos nessa manhã é nessa experiência de igreja. O Senhor não poderá avançar na nossa história se não tivermos a realidade da cruz. Lembra da comunhão vertical e horizontal? Vertical, Cristo, horizontal com os nossos irmãos. O Senhor não tem como avançar na nossa história se não entendermos o lugar da cruz na nossa caminhada. Esse homem não tinha intenção nenhuma naquele dia de colocar a cruz sobre o seu ombro. Ele foi ali, era um dia comum para ele. Ele começou o dia sem cruz e terminou o dia com a cruz nas suas costas. Como é que os irmãos acham que o Senhor vai disponibilizar a cruz para cada um de nós? Ou será que nós achamos que todos nós já carregamos a nossa cruz? Ou será que todos nós já temos uma vida crucificada? Ou será que todos nós já entendemos a realidade da cruz? Nós falamos muito sobre a cruz, não falamos? Irmão, temos que tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Muito sobre a cruz do Senhor. Mas nós não falamos, nós não entendemos esse aspecto que a cruz, existe uma cruz para mim e para você. E essa cruz, irmãos, em algum momento da sua história, você vai acordar um dia de manhã sem ela e vai terminar no final do dia com ela nos seus ombros. Aquele homem começou um dia sem cruz, Simão Sirineu. Olha que linda essa história, irmão. Essa história sempre teve lá, né? E o Senhor me fez enxergar essa história sexta-feira. Eu nunca tinha visto essa história. Eu não tinha visto. Mas o Senhor me fez enxergar porque o Senhor queria mostrar para a cidade nossa de Camaçari, para os irmãos aqui em Camaçari, que na comunhão com Ele, no viver diário, nós nos aproximamos dEle porque sabemos que Ele é bom. Assim como aquele Simão Sirineu aproximou-se de Jesus, começou a caminhar com Ele. Ele queria só ver Jesus. Ele queria ver quem é que Ele estava ali. Então, na nossa caminhada com o Senhor, nós vamos caminhando com o Senhor, contemplando a sua glória, vendo Ele na cruz, vendo Ele carregando a própria cruz dele, vamos deslumbrando isso, amando isso, mas ainda não há cruz no nosso ombro. Ainda não colocamos, não tomamos a nossa cruz. Porque cruz fala de uma vida crucificada. Cruz não é uma vida de sofrimento, irmãos. É uma vida crucificada, uma vida de renúncia, onde eu tenho que abrir mão de coisas para servir o Senhor. Então, nesse aspecto, aquele homem chegou ali num dia como... Foi num dia de sexta-feira, provavelmente o sábado ali. Um dia que sexta-feira Jesus foi crucificado, na sexta-feira. Aquele homem chegou na sexta-feira ali comum, só queria apresentar o sacrifício dele e voltar para casa. Só que no final do dia ele terminou olhando para ele dizendo assim: rapaz, eu carreguei a cruz de Cristo. E o que é lindo, irmãos, é que isso tem vários princípios que nos ensina sobre uma vida crucificada, uma vida de igreja. É lindo porque tomar a cruz não é algo que nós queremos fazer com facilidade, nós nem queremos às vezes. Nós não queremos renunciar. E os irmãos lembram que está escrito lá em Lucas capítulo 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os irmãos conseguem ver essa cena lá no Simão Sirineu? Ele chegou até Jesus, o Senhor Jesus chamou ele para ir até ele teve que negar a sua própria vontade, entrou no lugar onde Jesus estava, na Via Dolorosa, e agora ele tomou a cruz do Senhor Jesus e seguiu Jesus, porque à medida que ele estava indo com a cruz, Jesus estava do lado dele. Isso não é lindo, irmãos? Jesus estava do lado dele, ou seja, aquele homem assumiu a cruz, mas Jesus estava do lado. É assim que o Senhor faz conosco, irmão. O Senhor nos dá encargo, o Senhor coloca sobre nós, mas Ele está caminhando conosco, está do nosso lado. Nós não temos uma vida solitária, uma vida só. Nós estamos contemplando Ele, de repente, quando percebemos, opa, já tem uma cruz. Então, essa realidade de Camaçari
em nós, exatamente o Senhor está fazendo isso conosco. O Senhor está colocando encargos sobre nossos ombros, sobre a cidade de Camaçari, colocando responsabilidade sobre nós, para entendermos que o que nós vamos fazer aqui, nós nunca vamos estar só. Essa é a chave, esse é o ponto, irmãos. Aquele homem chegou ali em um dia comum e terminou o dia como alguém que carregou a cruz. Coisa linda isso, né, irmãos? Coisa linda isso para nós, né? Que encorajamento desse homem para nós. Mas tem mais, irmãos. Cruz, ela não é sofrimento, não fala de sofrimento humano. Cruz não fala de problemas da vida. Eu estou passando uma luta, eu estou tomando a minha cruz, problemas da vida, problema financeiro, não é cruz. Irmão, eu estou endividado, não é cruz isso, irmãos. Problema com o vizinho, isso não é cruz, irmãos. Castigo, né? Ou seja, eu sofri um acidente, isso é uma cruz para mim, eu me machuquei. Ou tem alguém me perseguindo, isso não. O que é cruz, irmão? É negar a si mesmo, as minhas vontades, que eu tenho vontade de fazer aquilo, que eu abro mão de fazer aquilo por causa do Senhor, aí jaz a cruz, irmão. Você quer fazer muito algo, mas se você for diante do Senhor, o Senhor está pedindo outra coisa, e você faz, aí isso é tomar a cruz. Submeter a sua própria vontade à vontade de Deus. Tá claro o que você deseja, mas o Senhor tem outro caminho para você. Ali é tomar a cruz. Assumir compromisso, irmãos. Nós queremos estar solto. Nós queremos estar com as asas voando, batendo as asas de um lado para o outro, livre. Porque nós cantamos que nós somos livres. Mas, nesse contexto, tomar a cruz é assumir compromisso com Cristo. Mesmo que isso, irmão, vai gerar dor em mim e você. É assumir compromisso, irmão. O que é assumir compromisso? Compromisso de visitar o irmão, mesmo que eu não queira mais visitar. Lembra da comunhão vertical e a comunhão horizontal? Orar, consagrar, dedicar. Isso, irmãos, fala de tomar cruz. Isso fala de tomar cruz. Só que se nós não tomarmos cuidado, a gente vai achar que tomar cruz é sofrimento. Meu Deus, eu estou sofrendo, eu estou tomando minha cruz. Não é, irmão. Aquele homem chegou no dia comum ali e rapidamente o Senhor encorajou ele. E aí, por último, irmão, tomar a cruz é você se identificar com o Senhor. É você dizer, se o meu amado, ele tomou a cruz por mim, eu devo tomar uma cruz por ele. Mas não é a cruz dele. Simão Cirineu pegou a cruz de Jesus e levou sobre os seus ombros. Imagine aquele homem, depois que Jesus foi crucificado, sabendo que ali era o próprio Deus, sabendo que ele carregou a cruz do Redentor. O que o Senhor quer que você e eu entenda é que toda vez que você carrega uma cruz, a sua cruz, você está carregando a cruz do Redentor com você, irmão. Isso é maravilhoso, irmão. Quando você assume a cruz que você carrega, você está dizendo, Senhor, eu estou assumindo a responsabilidade, eu estou me colocando no lugar do Senhor, porque o Senhor tomou por mim, agora eu tomo a cruz por causa de ti. Quando eu faço isso, eu estou me colocando no lugar, irmãos. Aquele homem voltou para cá sabendo que ele carregou nos seus ombros a cruz do Redentor, do Salvador, do próprio Deus ali, do Deus que fez carne, se habitou entre nós. Então ele voltou para casa com outra expectativa de vida. Eu fico imaginando nós, irmãos. Quando isso ficar muito claro, quando um dia, em algum momento da minha história, eu e você nós vamos chegar em um dia comum da nossa história, sem cruz, sem nada, só servindo o Senhor, só contemplando o Senhor. E naquele dia o Senhor vai nos surpreender de tal forma que nós vamos terminar aquele dia com a cruz nos ombros. O Senhor tem interesse em fazer isso cada um de nós, irmãos. Não percamos o momento quando o Senhor dizer agora. Jesus, eu fico imaginando assim, aquele homem, talvez no coração dele, ele olhava para o Senhor Jesus carregando aquela cruz e ele do lado, dizendo, rapaz, deve estar doendo ali, né? E ele olhando assim, que sofrimento daquele homem. E o Senhor, eu penso que o Senhor olhou para ele assim, ele olhou para o Senhor, naquele trajeto ali, é um pensamento meu, sentimento meu, né? O Senhor olhando para ele olhando para o Senhor, e daqui a pouco ele agora está do lado ali carregando a cruz. Isso é uma coisa extraordinária, irmãos. Nossos olhos não conseguem dimensionar isso, mas para aquele homem foi o divisor de águas. Para Simão, irmãos, assumir a cruz do Senhor foi literal. Para ele foi real, ele teve que carregar a cruz do Senhor. Para nós, irmãos, é espiritual. Você não precisa carregar mais uma cruz pesada no seu ombro, física de madeira, não. É espiritual. É entender que, aí eu quero dividir em 4 pontos. Negar-se a si mesmo. Submeter-se à sua vontade à vontade de Deus. Assumir compromisso com Cristo. Precisamos assumir compromisso com Cristo, com a sua obra, com o seu reino, com a sua vontade. Identificar-se com Jesus publicamente. Ou seja, eu tenho que identificar com ele. Eu tenho que, em algum momento da minha história, ser parecido com ele. Talvez hoje eu não seja, mas algum dia eu vou ter que ser. Talvez hoje eu e Murilo, né? Talvez não seja, né, Murilo? A gente é muito mais parecido com Adão caído lá do que com o Senhor Jesus. Mas em algum momento, alguém vai ter que olhar para nós e perceber que há um pouco de Cristo em nós, irmãos. Quando alguém perceber isso, é porque a cruz já está operando em nós. Sem você perceber, não é algo forçado, era um dia comum, irmão. A gente fala muito, então tem dia que você acorda, não, eu vou tomar minha cruz hoje. Não, vai acontecer muito suave na sua história. Quando você menos perceber, você está carregando sua cruz ali.
E você vai glorificar Deus por isso, porque você vai entender que ela é uma realidade. Irmãos, quando eu vi isso na palavra, irmão, eu tremi todo. Eu nunca tinha visto, já tinha lido esse texto várias vezes. Mas quando eu li, o Senhor falou, não, sabe porque eu não fiz você enxergar isso antes? Eu falei, por quê, Senhor? Porque eu queria que você enxergasse isso exatamente hoje, antes de partir o pão. Para que você enxergasse isso. Que em Camaçari, meus filhos vão ter que carregar a cruz. Entender que nós vamos ter responsabilidade. E não é sofrimento, não é dor, Jéssica. É prazer. É parte daquilo que o Senhor partilhou. E aqui, irmãos, quando carregamos a cruz, nós nunca vamos estar sozinhos, né? Eu anotei aqui alguns pontos. Que diz o seguinte, né? A cruz sem Jesus, ela pode ser difícil, ela é. Mas com Jesus, de fato, sem Jesus estar presente, com certeza é um fardo, uma dor. Mas Jesus estava ali do lado daquele Simão Sirineu carregando a cruz. É assim que o Senhor está conosco, irmão. E Ele deseja que enxerguemos isso. Se você não enxergar Ele do seu lado carregando a cruz, eu e você estaremos perdidos. Porque vamos passar uma vida amargurada, sofrendo, irmão, gemendo. E não é essa a vontade de Deus. Ele quer que você carregue a cruz, mas Ele do lado. Simão estava carregando a cruz aqui, mas Jesus do lado dele. Que o Senhor vai nos fazer enxergar isso em algum momento da nossa vida. O Senhor vai fazendo enxergar que Ele, quando você estiver com sua cruz, meu irmão Gilma, Simone, Raquel, Rose, eu, Felipe, Murilo, Jéssica, todos nós, quando estivermos caminhando, nós vamos ter certeza que o Senhor está do nosso lado. E quando olharmos para Ele, nós vamos ver exatamente o rosto dele e os cravos sobre as mãos dele e a ferida dele por nossa causa, como o irmão Murilo leu sobre Isaías. E aqui, irmão, Deus deseja nos chamar para carregar a cruz, não sozinho, mas com Ele. E aí, eu quero fechar essa manhã, irmãos, mostrando que... Lembrando que nós começamos em João, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, e a comunhão ela avança para os nossos irmãos. E aí nós fizemos a menção da cruz para que os irmãos fixassem isso na memória. Mas quando entendemos a realidade da cruz, irmão, nós deixamos um legado. Olha isso aqui interessante. Quando você entende a figura da cruz, quando eu e você tomamos a cruz, nós vamos deixar um legado para a próxima geração. Para os nossos filhos, para os nossos netos. Vai vir uma geração após a minha geração. A geração que está mais próxima de mim é a geração dos meus filhos. A geração dos meus netos. Essa é a próxima geração. E eu preciso deixar um legado. Simão ali, ele carregou a cruz. Só que o texto de Marcos, olha, tem um detalhe interessante. Olha o que Marcos diz. Você pode ler para mim? No mesmo texto nós lemos 15. Lê para mim o 21. Lê de novo esse versículo, Murilo. 15 e 21. Você vai perceber, irmãos, que Marcos... Quando Marcos escreve aqui, é Pedro que está escrevendo, tá bom, irmãos? Só para os irmãos situarem. Porque quem caminhou com o Senhor Jesus não foi João Marcos, aqui é João Marcos que está escrevendo. Só quem andou com o Senhor Jesus foi Pedro. Então, João Marcos foi discípulo de Pedro. Então, Pedro testemunhou do que ele viu e João Marcos usou a caneta para escrever. É tanto que Pedro só escreve mesmo a primeira e segunda carta dele lá. Que ele diz, né? Escrever essa pequena carta. Então, Pedro escreveu pouca coisa dele mesmo. Mas o evangelho aqui é Pedro ditando o que ele viu. E Pedro estava do lado ali quando ele viu isso, irmãos. Ele foi testemunho ocular, então ele viu isso com os olhos dele. E ele fez questão de destacar duas coisas. Nomes. Quando a Bíblia, irmão, destaca o nome de alguém, é no mínimo para pensarmos que isso significa algo, deveria significar algo para nós. Ele diz o nome desse homem e tem mais um detalhe que me chama a atenção e depois vamos ver por que ele destacou esses dois nomes. Pode ler para mim, Lúlia, falando? O 21? 15, 21. Sim. E constrangeram um certo Simão, Sirineu, pai de Alexandre, que por ali passava, indo do campo que levassem a sua cruz. Simão era pai de quem? Na sua diz aí? Simão era pai de Alexandre e de Rufo. Pronto. Por que será, irmãos? Ele não podia só falar em Simão? Não podia só falar o nome deles? Simão Sirineu? Para poder identificar. Mas ele falou ainda o nome do homem, da onde ele era, da região da África, e ainda mostrou 2 filhos que ele tinha. Por que será que Pedro citou esses 2 filhos? Abra comigo lá em Romanos, irmãos, para você perceber que a nossa comunhão com Deus deixa legado para nós. Romanos, capítulo 16, verso 13. Você pode ler também esse texto para mim, Murilo? Ou a irmã pode ler então? Romanos 16, 13. O menino. Leia aí, ó. Romanos 16, 13. Vamos dar uma honra à irmã, né? Jéssica achou, Jéssica? Fala, Jéssica. Romanos. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e mim. Saudai quem? A Rufo, O quê? eleito no Senhor, E a sua? e a sua mãe e mim. Lá, nós temos quem lá? Lá, Simão Sirineu. Sirineu, Só fala Simão Sirineu e seus 2 filhos. Alexandre e Rufo.
Aí quando nós temos em Romanos, ele fala sobre o quê? Ele fala, cita o filho, provavelmente a mesma pessoa ali, e a mãe. Olha que legado, irmãos. Ou seja, quando entendemos a realidade da cruz, Se tornaram conhecido e útil na vida de quem? De Paulo. O irmão foi útil na vida de Paulo ali em Roma. Então ele diz o seguinte, que aquela visão que aquele homem teve, o entendimento claro da cruz, gerou uma vida crucificada naquele irmão, chamado Simão Cirineu, e aquela vida dele transformada gerou uma vida transformada para toda a sua família. E no final, ele ainda, não é comum eles citarem irmãs assim, várias irmãs nas cartas, mas ele cita que essa irmã era uma irmã muito abençoada, junto com o seu filho, que era Rufo. Não sabemos, talvez Alexandre já tivesse morrido aqui, e talvez Cirineu também tivesse morrido, mas ele cita a mãe e o filho aqui nesse momento. Lá ele cita o pai e 2 filhos, aqui ele cita a mãe e um desses filhos, que é Rufo. E por que, irmãos, é importante percebermos isso? Porque quando caminhamos com o Senhor e assumimos esse lugar de cruz, o Senhor deixa legado na nossa história. Nós partiremos daqui um dia com esse sentimento que servimos o Senhor, e os nossos filhos levarão esse legado. Porque olha para nós, vão ver filhos, pais e mães que têm a vida de fato crucificada. Lembre-se, essa vida crucificada não é algo que você mesmo faz, irmãos. Quando eu leio esse texto, se alguém quiser vir para mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente acha que a gente pode fazer isso. Você não tem como fazer isso. Você só consegue fazer isso se você tiver com a comunhão com o pai e com o filho, perto do pai e do filho, que aí ele vai começar a te dar encargo sobre esse ambiente de filiação, de família, e você começa a servir o Senhor como ele deseja, entendendo qual é a vontade dele. E a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. E como eu encerro nessa manhã, irmãos? Usando esse tempo rico que o Senhor tem nos dado aqui, de muita realidade, né? Isso aponta, irmãos, que quando alguém decide seguir Jesus, isso vai impactar gerações posteriores que vão vir. Assim como anos depois, Rufo está lá com sua mãe sendo edificado por aquele testemunho do seu pai, assim a próxima geração de filhos e filhas, se eles não verem nós hoje, pais e mães que são responsáveis na obra do Senhor, eles também não serão responsáveis. Se vivemos uma vida relaxada em Deus, uma vida solta, sem nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de encargo do Senhor sobre nossas vidas, o que os irmãos acham que vão respingar sobre os nossos filhos? A mesma coisa. Eu estou lendo isso nessa manhã, irmão. O Senhor me deu esses 2 textos. Um, o Senhor me deu com o Rose devocional. E o outro, o Senhor me deu sozinho, fazendo meu devocional só com o Senhor. Porque essa é a vontade de Deus, irmão. Não tem dúvida se é a vontade de Deus. Que cresçamos como igreja. Cresçamos em comunhão com Ele. Mas não adianta crescermos como igreja local, porque tem muitas denominações que estão cheias de irmãos e irmãs. Irmãos preciosos, que amam o Senhor, mas com pouca vida fluindo dos céus. Esses irmãos sabem os louvores, esses irmãos sentam no lugar certo, esses irmãos sabem as coreografias, sabe tudo, mas sabe pouco do canal dos céus que não está fluindo sobre a vida dessas pessoas. Fervorosa, um fogo humano, né? Em suas vidas pessoais. Não há. Então o Senhor deseja que primeiro sejamos nutridos pelo alimento dos céus, para que uma vez que isso aconteça, nós consigamos servir os irmãos da forma correta, irmão. Porque senão vamos servir os irmãos na carne. Eu tive uma experiência muito interessante de alguém que falou muito mal de mim em algum momento. Alguém assim, demonizou muito, falou sobre estarmos em seita, falou assim, sobre muita coisa. Naquele momento meu coração estava tão leve diante dessa pessoa que a pessoa que me trouxe esse comentário, eu falei, irmã, vamos orar por esse irmão, porque esse irmão no meu coração está livre. Esse irmão no meu coração está livre, não tem nada no meu coração que impeça o Senhor de perdoar esse irmão, porque ele está perdoado por mim. Irmãos, como é que você... ficou magoado, né? Não, irmão, quanto mais ela falava, que esse irmão falava sobre... Quanto mais a irmã falava, mais eu derramava graça no meu coração. Não tem como eu fazer isso de mim mesmo, não tem como, irmão. Realmente. Eu não consigo fazer isso de mim mesmo, porque se eu estiver na carne, eu vou odiar esse irmão, ficar com raiva, querer me vingar. Como eu consigo fazer isso? Quando a Bíblia diz, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Os irmãos percebem que nós usamos muito esse texto. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado, nos purificar de toda a justiça. Os irmãos percebem que a gente usa isso? A gente usa ou não? Mas os irmãos perceberam que esse versículo está depois desse aí? A comunhão vertical, nossa comunhão é essa com o Pai e com o Filho. Andamos na luz porque temos comunhão com o Pai e com o Filho. E agora temos comunhão uns com os outros. E se temos comunhão uns com os outros, o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. E lá embaixo ele vai dizer no 9, né? Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo. Por que esse versículo está lá embaixo e não em cima?
Porque para eu desfrutar do verdadeiro perdão do Senhor pelos meus pecados, eu tenho que passar por essa etapa de primeiro Pai, comunhão com o Pai, com o Filho, com meus irmãos, e aí o Senhor derrama sobre mim o seu perdão dos seus pecados. O Senhor não derramará perdão sobre meus pecados se eu não tiver adequado com meus irmãos, se eu não desejar ter comunhão com meus irmãos, e a princípio, ou como primordial, não ter comunhão adequada com Ele. Então eu queria encorajar os irmãos nessa manhã, nesse dia maravilhoso, que iniciamos aqui oficialmente, né? Camaçari é nosso Partido Pão. Que as nossas comunhões sejam comunhões fervorosas, não porque temos conhecimento de alguma coisa referente a isso, mas seja fervorosa porque durante a semana nós vamos tendo tempo de qualidade aos pés do Senhor. Então eu quero encorajar os irmãos, sei que os irmãos já fazem isso, mas precisamos intensificar ainda mais essa comunhão individual com o Senhor. É um encorajamento para os irmãos, é um encorajamento para mim. Talvez dedicarmos um pouco mais de tempo ao Senhor. E se dedicarmos um pouco mais de tempo com o Senhor vai fazer fluir na comunhão. Toda vez que nos reunimos, o Senhor vai fazer fluir isso. Porque essa é a vontade de Deus, a santificação da vossa alma. É isso? Essa é a vontade de Deus, irmãos. E vai acontecer, irmãos. Você não tem como fugir dessa cruz. Se você caminha com o Senhor, está olhando o Senhor de perto, em algum momento, quando você olhar para você, você vai estar com a cruz sobre os seus costos. E vai ser tão extraordinário porque vai trazer responsabilidade. Eu queria colocar aquilo que você colocou do irmão, né? Que o irmão tinha algo contra você, né? Falava mal de você e tal, por trás e tal. Eu ouvi um compartilhar de um irmão há muitos anos que o irmão falou que sobre maturidade, né? O que é maturidade? É algo que você passa por uma situação que não te dói mais. Não dói mais. Aí você já está um pouco maduro, porque já passa, alguém fala ou alguma situação que acontece, você não dói mais em você. Então você passa, supera e continua perseverando, né? Porque aqui não tem mágoa, não há dor. Você tem paz de ter comunhão com aquele irmão, apesar que não tem, porque você avançou um pouquinho mais na sua vida cristã com Deus, né? Isso é maturidade. Ficou um tempo ali aos pés do Senhor, um pouco mais, para ouvir o Senhor dizendo perdoe e avance, né? Não teve maturidade ainda, quando estiver doendo a situação, né? Quem perdeu foi o irmão. E isso eu levei para a minha vida toda, né? De tentar superar cada situação. Porque cada situação que a gente supera, ela não gera mais dor. Porque há perdão e a maturidade e a cruz também opera aí em nós. E assim, fica aqui o encorajamento para os irmãos. Um encorajamento exatamente nesse sentido, né? Amém. Temos comunhão com o Pai e com o Filho. Em seguida, é que temos comunhão com os nossos irmãos. Nunca inverta isso. Nunca invertamos esse processo. Ter comunhão com todo mundo, menos com o Senhor. Aí depois eu vou querer ter comunhão com o Senhor, não. A comunhão que flui é a comunhão primeiro com Ele, depois com os santos. E aí essa comunhão nasce a cruz ali no meio. A cruz é a centralidade. Porque você vai ter comunhão adequada com seus irmãos, não vai ofender. Eu brincava com o Rose e assim, interessante, porque se você vê a linguagem de Pedro, você vê a linguagem de João aqui nas cartas, as cartas finais ali deles dois, tanto de Pedro como de João, você vai perceber uma coisa bem interessante nos dois. Pedro, ele olha para a igreja e chama a igreja de amados. Você vai perceber que ele chama... Irmãos, Pedro era um camarada bem rude no início do evangelho. Mas o tempo passou e ele agora olha para os irmãos desamados. Não esqueçais, né? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos para o Senhor é como um dia. Ele começa a chamar os crentes daquela região de amados. Irmãos até que estavam fracos na comunhão com o Senhor, mas ele chamava de amado. Aí você vira a carta e vai para João, 1 João. Ele chama já o quê? Filhinhos. Filhinhos. Então a linguagem deles são linguagem de amor para com os santos. Ainda que aqueles irmãos estivessem negligenciando a área, mas ele agora tinha amor por aqueles irmãos, porque o tempo havia operado na vida daqueles irmãos algo que lá no início eles não tinham. João queria o quê? Quando aquela cidade lá não aceitou o Senhor Jesus, ele disse que, Senhor, vamos descer fogo do céu e matar todo mundo, torra todo mundo aí, vamos fazer churrasquinho de pessoas nessa cidade. O Senhor disse, que espírito é que vocês têm? Não é o meu espírito. Mas no início era o quê? Chamado filho do trovão, não é isso? O filho do trovão. O tempo passa, irmãos, ele se transforma no discípulo do amor. Só o Senhor pode fazer esse nível de transformação. Mas como é que o Senhor opera nisso? A cruz foi operando na vida desses irmãos ao longo da história. Então, quando a gente fala de cruz, eu sempre tive dificuldade de entender essa cruz. Assim, eu queria entender como é que funciona a cruz, porque eu queria tomar a cruz. Aí eu entendi que não é o que você quer tomar, não, que você vai dizer, hoje eu vou sair e tomar a cruz. Não, irmão, é um processo, que à medida que o processo vai fluindo, a cruz vai sendo colocada sobre os seus ombros. E quando você perceber, no final da sua história, você já a cruz está carregando a cruz durante muitos anos. Às vezes você nem percebe que está carregando a cruz. Mas no final alguém vai dizer, olha para você e dizer, cara, essa pessoa tem uma vida crucificada. Aí sim, a realidade da cruz ela foi implantada em nós. Porque a cruz ela é espiritual, não é física, né?
Você não consegue ver com os olhos. Então, assim como é espiritual, ela vai sendo forjada e montada nas suas costas. Assim. É lindo isso, irmão. Né? Eu queria agradecer ao Senhor por esse tempo. Que o testemunho do Senhor, né, possa gerar em nós. E assim, qual é a conclusão, né? É que a cruz que hoje nós carregamos, ela de fato ela é a porta que vai abrir a eternidade para nós, né? E tomar a cruz é morrer para si, viver para Cristo, caminhar com Jesus e deixar um legado para as próximas gerações. Que o Senhor, Ele crave isso no nosso próprio coração. Que o Senhor encontre esse caminho em nós, irmãos. Oramos nessa manhã para que o Senhor ele avance no coração de cada um dos santos. Nós temos aí 3 reuniões. A primeira reunião, ela começa no domingo na casa dos irmãos. Esse domingo começou na nossa casa e nós vamos ter reunião segunda-feira de oração. Reunião quarta-feira. Essas reuniões de segunda e quarta são extremamente importantes para quê, irmãos? Justamente para fortalecermos essa comunhão vertical. Porque nós vamos estar em oração vertical. E a comunhão de quarta-feira, horizontal, porque nós vamos estar desfrutando daquilo que nós estamos ganhando durante a semana. E na nossa casa, a vida em secreto está nos fortalecendo para caminhar com o Senhor nesse mundo caído, nesse mundo mal. Então nós temos essas reuniões de segunda e quarta-feira, que são reuniões... Essa segunda e quarta vai ser aqui em casa. Começamos no domingo hoje, né? Sexta também já tem. Aí sexta começamos a reunião de estudo da palavra, que nós começaremos o módulo, mais um livro, que nós terminamos já um, vamos começar mais o outro.